elas cantavam mais uma vez e nós íamos para casa. E pá, porque é demais. E eu espero que o Senhor me ajude e que eu não possa quebrar este espírito. E daquilo que ouvimos, o amor do nosso Deus não tem limites mesmo. É uma coisa impressionante. Que Deus nos ajude e eu sou sincero, eu ia mesmo agora para casa. Ia para casa não, temos um almoço a seguir. Eu ficava aqui a termos comunhão uns com os outros e então depois íamos almoçar. Porque aquilo que ouvimos é muito importante. E depois da maneira como ouvimos. O Senhor tem sido, de facto, maravilhoso e tem dado dons aos seus filhos e é bom ouvirmos da maneira como ouvimos. Que o Senhor nos ajude. Antes de poder partilhar convosco a palavra de Deus esta manhã, vamos orar primeiro. E eu vou orar ao nosso Deus. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nesta manhã em que já ouvimos tanta coisa boa, Senhor, já podemos beber, Senhor, e nos alimentarmos de algo profundo, que foi louvarmos o Teu nome, engrandecermos como Tu és digno, Senhor, e de ouvirmos aquilo que ouvimos, Senhor. De facto, o Teu amor é um amor que nós não conseguimos compreender, Pai. Estando nós outrora de costas viradas para Ti, Senhor, Tu nos amaste ao ponto de entregares o Teu próprio Filho, Senhor, e não foi uma morte qualquer, Pai, e nós Te agradecemos por cada gota derramada pelo Senhor Jesus Cristo, Senhor. Te agradecemos por isso, Senhor, Te agradecemos por tantas coisas boas depois de aceitarmos o Teu Filho que Tu nos tens dado, Senhor, e o facto de Te servirmos, Pai, é um privilégio enorme, Senhor. Algo que nós nem conseguimos perceber, Pai, verdadeiramente na íntegra, o quão valioso é, e seria bom que todos nós pudéssemos perceber que é um privilégio servir-te, Senhor, na Tua obra, Senhor, que Tu nos ajudes e nos orientes e ajuda-nos agora na Tua palavra, naquilo que vamos ouvir, que sejas Tu a direcionar todas as coisas, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Isto não é fácil, irmãos, depois de uma potente mensagem que ouvimos, poder dizer mais alguma coisa. Eu esta manhã gostava de partilhar convosco um pouco, acho que é algo que nós somos confrontados diariamente, que é com o nosso próprio estado em si. Nós, se nos perguntarem, que crença é a tua? Geralmente nós dizemos, olha, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus. De criaturas passamos a ser filhos de Deus, porque só através, de facto, do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo é que passamos a ser filhos de Deus. E geralmente muitos de nós aqui já cresceram em lares cristãos, onde muito cedo tomaram a maior decisão, a decisão mais importante da vida foi crer no Senhor Jesus Cristo como único Salvador, porque é o maior passo que o homem pode dar. Não foi ir à lua, mas foi esse, crer no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, e muitos o fizeram muito cedo, e graças a Deus por isso, e outros mais tarde, mas depois quase que acomodamos-nos a, eu sou filho de Deus, eu sou crente. Mas a minha pergunta esta manhã é, que tipo de crente tu tens sido? Que tipo de filho tu tens sido para Deus? Não só eu sou filho, mas que tipo de filho tu tens sido para Deus? Temos voado como águias ou temos andado como galinhas? E a minha mensagem esta manhã era essa. Ou somos águias ou andamos como galinhas. E eu queria vos falar, vamos abrir a palavra de Deus, profeta Isaías. Capítulo 40. E eu gostava de ler convosco a passagem do versículo 28 ao 31. Profeta Isaías, do capítulo 40, versículos 28 a 31. E a palavra de Deus diz-nos assim: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dás força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que
esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o desejo do Senhor, que nós de facto voemos como águias. Infelizmente, muitas das vezes, quando nós nos convertemos, nós pensamos que isto é quase como uma varinha mágica, que tudo muda na nossa vida, aquilo que as nossas lutas deixam de existir. Porquê? Porque nós somos uma nova criatura. Nós, de facto, é uma luta constante. E sermos águias, é o Senhor que nos capacita para isso. Eu vou ler, durante a mensagem vou ler algumas passagens, se os irmãos quiserem acompanhar tudo bem, mas se não quiserem também, para não se desfocarem, depois no fim, se alguém quiser, eu posso passar as passagens. Mas o Senhor é que nos capacita, irmãos. O facto de nós nos convertermos e no fundo, a velha natureza, essa mesma velha natureza, que é a nossa galinha que existe dentro de nós, infelizmente, é a velha natureza, ela muitas das vezes quer sobrepor àquilo que o Senhor que o Senhor nos quer dar, porque Ele é que nos capacita. Ele é que nos capacita para nós voarmos como águias. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, o Senhor, fala-nos assim, muito rapidamente, no capítulo 2 de Filipenses, o Senhor diz-nos assim, no versículo 13, perdão, porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor, mas para isso temos que o deixar fazer isso na nossa vida. Infelizmente, nós não deixamos muitas vezes Deus trabalhar na nossa vida. Porquê? Porque nós damos asas ao egoísmo, damos asas ao orgulho, damos asas ao comodismo. E isso é aquele alimento preferido da nossa galinha, daquela velha natureza. É o alimento preferido, porque são os restos, é aquilo que não me presta. E vocês já viram alguma galinha? Elas comem tudo. As galinhas comem tudo. E é um pouco acerca da anatomia da galinha e da águia que eu vos queria falar hoje. E comparativamente falar-vos acerca de como nós devemos ser como crentes fervorosos e firmes, mas também há o perigo de muitas das vezes, e a mensagem desta manhã é que nós possamos, cada um de nós, analisar e pensar assim, quando chegarmos em casa, eu tenho levado uma vida de galinha ou de águia? Então vou comparar isso. E começa um pouco por isso. Esta nossa velha carne, a palavra de Deus diz-nos na carta aos Efésios, eu vou ler também rapidamente, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 22 a 24, o Senhor diz-nos assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa é uma ordem que o Senhor nos dá. Nós devemos nos renovar constantemente, ou seja, despojar-nos do velho homem e renovar-nos da nova criatura em nós. O grande problema é que, sendo águia que somos, muitas das vezes queremos continuar a viver como galinhas. Esta mensagem eu inspirei-me um pouco naquilo que o nosso irmão Alberto há tempos postou no Facebook, acerca de uma ilustração que eu não vou mencioná-la hoje, como é óbvio, muitos se calhar já ouviram, acerca da galinha e da águia, que um dia houve uma águia, alguém apanhou um pintinho de águia, né, um filhote, e pôs num galinheiro, e ela viveu durante muitos anos no galinheiro. E simplesmente ela pensava que era uma galinha, mas não, era uma águia. Mas irmãos, nós somos águias, nós não somos galinhas. Vocês já repararam que as águias têm os olhos fixados na parte da frente? As galinhas têm os olhos fixados na lateral. As galinhas fixam simplesmente não no objetivo, mas sim nos resultados. As águias focam-se no objetivo, não no resultado. Quantas vezes uma águia tenta apanhar a sua presa? E muitas das vezes não obtém o resultado favorito, mas ela não desiste. Como crentes, nós nunca devemos desistir, irmãos.
As galinhas não. Elas focam-se nos resultados. Nos resultados do quê? Pois, eu não tenho nada, e pronto, eu agora tenho este problema, e não obtive isto, eu orei, mas o Senhor não me deu isto. Isso é muito mau, irmãos. Não nos compete a nós, e quantas vezes desistimos porque não tivemos os resultados obtidos das nossas orações, daquilo que nós almejamos, e desistimos. Nós nunca devemos desistir, irmãos. Temos de ter cuidado, irmãos, porque geralmente as galinhas, uma Maria vai com as outras. Não sei se vocês já repararam, se já lidaram com galinhas, mas para onde uma vai, todas as outras vão. Elas não sabem para onde é que vão, mas para uma vai, todas as outras vão. E isto reflete-se um pouco no quê? Nas modas, irmãos. Muitas das vezes, como crentes, nós estamos a cair numa realidade dentro da própria igreja que é, com qualquer moda, nós assumimos isso como um estilo de vida. Qualquer situação que acontece nas nossas vidas, qualquer situação que nós... se isto é bom para ele, também vai ser bom para mim. Nós não examinamos nada. Simplesmente consumimos aquilo que nos dão. As galinhas é assim, tudo o que se põe na capoeira elas comem. Elas nem examinam, elas comem aquilo que se põe. As águias não. Elas voam alto, elas examinam o território. A palavra de Deus diz-nos isso. E nós podemos ler muito rapidamente acerca disso. Na primeira carta aos Tessalonicenses, quando o Senhor nos adverte em relação a isso. Ele diz que nós devemos... Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 21. E o Senhor diz-nos: examinai tudo, retendo o bem. Irmãos, quantas vezes nós nem levamos aos pés do Senhor uma situação que nos ocorre e que nós, de facto, queremos tomar uma decisão sobre um assunto, sobre a vida profissional, os jovens acerca da sua carreira, ou acerca do namoro, ou como mulheres e homens que somos e casais que somos, acerca de um problema dentro do lar. Quantas vezes nós não examinamos na íntegra, levamos aos pés do Senhor e esperamos que o Senhor nos ajude a tomar a decisão certa? Não. A primeira coisa que a gente faz é, pumba, fazemos logo. E é isso que acontece. No mundo das galinhas é assim. As galinhas elas não examinam nada, elas comem tudo. Se vocês repararem, elas até comem aquilo que brilha. Tudo aquilo que brilha, elas vão lá e depenicam. E o que é que brilha? Muitas das vezes sobrepomos na nossa vida o quê? O dinheiro, porque brilha. Nós começamos logo a imaginar, porque e então eu vou pôr o dinheiro acima da vontade de Deus. Mesmo que isso às vezes não seja benéfico. Ainda ontem falávamos com alguns jovens e a Lara, a minha sobrinha, pôs-nos uma questão. Ela gosta muito de pôr questões e uma das questões foi: será que existem empregos que não são compatíveis com a vida do crente? Isso foi a pergunta dela. É uma pergunta que muitos adultos, se calhar, não fazem. Será que há empregos que são compatíveis com a vida do crente? Foi uma pergunta que ela fez. E isso é o quê? É examinar precisamente. Ou seja, dá para nós pensarmos um bocadinho. De facto, será que isto afasta-me ou aproxima-me de Deus? Se me afasta de Deus, certamente não é da vontade de Deus. E é este examinar que nós devemos fazer. Nós não podemos ir para tudo aquilo que parece que é bonito. E tudo o que brilha, nós vamos... É a nossa natureza, é a nossa velha natureza. É irmos por aquilo que é bonito, é aquilo que nos parece que é bom, mas que não é, irmãos. E nós temos de ter cuidado com isso. A galinha vive com medo, porque ela é quê? Ela é caça. Ela não é caçadora. Ela é caça, então vive com medo. Porquê? Porque a segurança dela está no quê? Está na pessoa que lhe dá comida. Está nos homens. A nossa segurança, irmãos, não está nos homens. A nossa segurança está em Deus. A águia, ela é caçadora. O Senhor não disse a Pedro que ia fazer dele um peixe. Disse que ele ia fazer dele um pescador. O Senhor é que nos capacita, irmãos. Nós não devemos ir buscar a nossa força em teorias humanas. Elas são falíveis. Nós temos que ir buscar a nossa força e a nossa segurança na palavra de Deus.
E nós vemos na carta aos Colossenses essa mesma preocupação. Quantos crentes iriam buscar forças em doutrinas humanas? E rapidamente se desviavam, e rapidamente tomavam como sua segurança doutrinas que não eram as mais apropriadas. A nossa doutrina é a palavra de Deus. E é essa segurança que nós temos que ter. Nós não devemos pensar que, isto também dá para conciliar com a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus tem que ser em primeiro lugar. Tudo o resto podem ser algumas ferramentas que nos vão ajudando. Mas a palavra de Deus em primeiro lugar. E essa é a nossa segurança. A nossa segurança não está em homem algum, a nossa segurança não está na nossa esposa, não está nos nossos filhos, não está nos nossos amigos. A nossa segurança está em Deus. Ponto final. Muito rapidamente ainda, nós vemos que as galinhas não se importam de viver presas. Elas vivem em galinheiros. Elas vivem presas e não se importam com isso. Quantas vezes, e nós reparamos nisso, que onde está o alimento é para onde elas vão, onde estão as coisas é para onde elas vão. Irmãos, tudo às vezes aquilo que parece que é bom para nós, não é. Temos de ter cuidado com isso. O viver preso, quantos de nós não continuamos a viver presos nos pecados constantes que nos amarram e que não nos deixam crescer? E isso é muito perigoso, irmãos. Se nós continuamos a viver em pecado, porque quantos há que continuam a viver em pecado e vivem amarrados ao pecado, vivem presos? Porquê? Porque não vão buscar forças no Senhor para os poder libertar disso. Continuam a viver como galinhas, quando essa liberdade o Senhor deu-nos através da cruz. O Senhor já nos deu essa liberdade. Porquê é que nós vamos continuar a viver amargurados e amarrados a um pecado que é isso que Satanás quer fazer nas nossas vidas, para que nós não possamos crescer? Satanás não nos consegue tirar a salvação, mas ele pode nos afastar. Não nos tira isso, ele não nos consegue tirar isso, mas ele afasta-nos, e muitas das vezes é nós vivermos uma vida de pecado constante. E infelizmente, irmãos, nós vemos hoje, e quando se fala da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é assim, ela não anda às curvas, e ela não arranja coisas bonitas para mostrar isto ou aquilo. Não, a palavra de Deus ela é direita, ela é como uma espada. E certamente uma espada não é um ramo de flores, uma espada tem um efeito preciso. Ela corta e vai direto ao assunto. Quantas vezes nós hoje não ouvimos nas igrejas falar de assuntos importantes? Quantas vezes nós não ouvimos... Quantas igrejas há hoje que se calam em relação ao divórcio? Que se calam em relação a tantas outras coisas que têm minado a igreja? Em relação a questões muito importantes, como o comportamento dos irmãos, como igreja que somos, em relação à postura que nós devemos ter perante o nosso Deus, em relação aos nossos jovens, decisões que eles tomam, não se toca nesse assunto. Porquê? Porque vamos ferir, então não vamos tocar nesse assunto, não vamos falar nisso. Irmãos, isso não é bom, porque isso vai ficar com que continuamos a viver presos nas nossas próprias angústias, nos nossos próprios medos que nós temos, e não conseguimos perceber a liberdade que nós temos em Cristo. É essa liberdade, é por isso que o Senhor diz que nós devemos voar como águias. Uma águia não vive presa. Ela não é, por norma habitual, ela viver em cativeiro. Ela vive em liberdade. E é essa liberdade que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Essa liberdade é que o Senhor Jesus Cristo nos dá, de nós vivermos de facto uma vida livres. Uma vida em que nós podemos, claro que podemos escolher, e a palavra de Deus nos diz que nós podemos escolher, temos o livre-arbítrio de escolha, mas essa liberdade ao mesmo tempo dá-nos uma responsabilidade enorme, que é não denegrirmos a imagem do nosso próprio Deus, porque foi Ele que nos deu isso, é Ele que nos deu essa liberdade. Nós vemos que, mais do que nunca, aquilo que nos dá segurança, aquilo que faz com que nós tenhamos uma segurança de não termos medo, de podermos enfrentar as coisas, é a palavra de Deus. Porque há assuntos que vêm à nossa vida, há problemas que vêm à nossa vida, que dá medo. Porquê? Porque se nós não estivermos seguros na palavra de Deus, nós vacilamos. E nós pensamos assim, afinal, o meu problema não tem solução para este problema.
E nós começamos a ter medo. Irmãos, aquilo que nos dá a resposta para os nossos problemas da nossa vida, para algumas angústias que nos acontecem, a resposta está aqui. Se nós, porventura, muitas das vezes não conseguimos descobrir, o Senhor fez-nos um corpo, onde nós temos vários membros. Então, vamos procurar ajuda no membro do corpo. Vamos procurar saber, de facto, o que é que o Senhor nos diz. Mas vamos examinar. Não vamos só ouvir aquilo que nos dizem. Vamos pegar, sim senhora. Mas aquilo que, de facto, será mesmo assim, então vamos ver na palavra de Deus se as coisas são como este problema, de facto, a solução está aqui. Então vamos analisar na palavra de Deus o que é que Deus diz acerca disso. Porque está aqui tudo escrito, irmãos. Basta nós seguirmos. Em Provérbios, no capítulo 24 e no versículo 10, o Senhor diz-nos assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quantos de nós, muitas das vezes, em muitas situações, nos mostramos sempre frouxos? E a palavra de Deus diz assim: se tu te mostrares frouxo no dia da angústia, tu não terás força. A tua força será muito pequenina para tu conseguires ultrapassar isso. E como é que eu vou vencer isso? O Senhor diz: não sejas frouxo. Se tu fores frouxo, tu não vais ter forças para conseguires ultrapassar este problema que vai acontecer na tua vida. Então como é que eu deixo de ser frouxo? Lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus. Vais ao culto às quartas-feiras ouvir a palavra de Deus? Não vais, tudo bem, porque não podes. Tens ido à net? Tens a possibilidade de ouvir a palavra de Deus. Tens possibilidade de poder perceber qual é a vontade de Deus. Tens possibilidade de te munir de forças. Para quê? Para quando os problemas acontecerem, tu não te mostrares frouxo. A palavra de Deus é que diz isso. Não sou eu que estou a dizer isso. Então isso faz quê? Faz com que nós não tenhamos medo. Faz com que nós tenhamos segurança. Porque a segurança quem nos dá é Deus. Não adianta irmos buscar segurança no outro lado. Se formos buscar segurança no outro lado, certamente vamos vacilar. E com Deus não. A nossa segurança é diferente. Ela é uma segurança que nos dá paz, não nos dá... não é uma segurança que é temporária, não. E depois, outra coisa, temos frutos disso. E é isso que nós temos que analisar, irmãos. Não tenhamos medo. Uma galinha tem medo, uma águia não. Porquê? Porque ela examina... Ela voa alto, ela consegue ter uma visão completamente diferente. A galinha tem os olhos na laterais, porque se ela só vê aquilo que está à frente, a águia examina, consegue perceber, não toma uma decisão precipitada. Nunca devemos tomar uma decisão precipitada, irmãos. Temos que sempre analisar o terreno, esperar que o nosso Senhor nos mostre, de facto, como agir. E isso é muito importante, irmãos. Como é que a galinha edifica o seu ninho? De qualquer maneira, irmãos, no chão. A galinha edifica o seu ninho no chão. Ela não tem... O seu ninho não está edificado, não existe ordem no ninho de uma galinha. Alguém já viu o ninho de uma galinha? A desgraçada, se não sair do ninho para ir comer, ela morre à fome. Uma águia não, irmãos. As coisas estão no sítio certo. Quem alimenta é o macho. A águia casala para toda a vida. A galinha com qualquer galo. Irmãos, hoje, muitas das vezes, infelizmente... É assim que acontece. Já não se fala aos jovens acerca da fidelidade? Já não se fala aos jovens acerca de nós nos mantermos puros? Já não se fala aos jovens porquê? Porque isso hoje, lá está. Maria vai com as outras. Hoje não está na moda. Hoje não é moda. Hoje até há quem diga, infelizmente, que começou até a falar nisso, há quem diga que isso é um problema de sanidade pública. A pessoa não se manter virgem. Então não é moda, então isso não é moda, então não vamos falar nisso. Irmãos, como águias nós temos que fazer usos daquilo que o Senhor nos dá. Usos aos princípios que o Senhor estabeleceu para que haja ordem. Dentro do ninho da águia existe ordem. A águia, ela está no ninho, o macho vai caçar para ela, traz comida para ela. Ela está no ninho, sabem como é que o ninho de uma águia ela faz o ninho? Ela faz com galhos, ela arranca as próprias penas e põe no ninho para que ele seja mais fofo. A galinha, o ninho dela é de qualquer maneira, ela apanha ali o que ela tiver e faz o ninho, e o ninho está ali. A águia, quando os filhotes nascem,
O que é que ela faz? Ela tira essas mesmas penas para que o ninho, com o tempo, não se torne confortável. Para quê? Porque ela capacita as suas crias a voarem. A galinha não. Os pintos nascem, eles andam ali de qualquer maneira. Têm ali toda a liberdade do mundo. Eles andam por ali. Quantos são pisados pelas outras próprias galinhas? Mas a águia não. A águia vai aos poucos capacitando os seus próprios filhotes. É isso que o Senhor quer, irmãos. O Senhor quer que nós edifiquemos lares que tenham ordem. Que o homem saiba a posição dele, que a mulher saiba a posição dela dentro do próprio lar, que ela saiba dar valor aos filhos à medida certa, ao seu esposo, que o esposo ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. É essa ordem que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer nas nossas vidas, irmãos. A galinha, se vocês repararem, elas picam-se umas às outras. Elas dentro do galinheiro, se uma estiver a sangrar, elas vão lá e ainda picam mais dentro na ferida da galinha. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha esse problema na igreja em Coríntios. Eles sangravam uns aos outros, eles picavam-se uns aos outros. Irmãos, não tem que ser assim connosco. Pelo contrário, o Senhor diz-nos que se nós temos de ter algum cuidado, muito mais com os nossos, da nossa própria casa. E é esse cuidado que o Senhor quer que nós tenhamos. O Senhor quer que, de facto, nós edifiquemos e nós possamos... Porque edificar quer dizer construir. Não é uma coisa construída já. Nós não nos casamos, nós não temos o nosso lar e ele já aparece construído, com tudo no sítio. Não. É uma coisa que se vai construindo. O Senhor vai nos capacitando. Lá está. O Senhor é que nos dá essa mesma capacidade. Nós não devemos, irmãos, acima de tudo, nós temos de ter o cuidado de perceber verdadeiramente aquilo que o Senhor quer para nós. E isso requer tempo, irmãos. Isso requer, às vezes, pararmos um pouco. Se nós repararmos, se nós edificarmos o nosso lar com segurança, a águia edifica o lar dela, o ninho dela, nas alturas, num sítio seguro, longe dos predadores, onde ela tem um controle mínimo em relação a isso, em relação ao seu lar, onde ela consegue guardar, onde ela consegue vigiar. Irmãos, nós vivemos dias que não são fáceis. Nós vivemos dias em que os nossos filhos, como se costuma dizer, são lançados às feras no mundo. E às vezes é preciso nós tirarmos tempo. Se nós pararmos, uma galinha não para. Ela passa a vida a andar no galinheiro de um lado para o outro, sempre a esgravatar, sempre a procurar. Ou seja, ela não para ver os perigos que vêm do alto, os perigos que estão... Ela nem se preocupa com isso. A preocupação dela é arranjar comida para ali, para lá, a dedicar. Ela preocupa, muito estressada. Irmãos, às vezes nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos de parar. E o parar não significa não fazermos nada. O parar significa o quê? O parar significa nós dedicarmos mais à palavra de Deus. Vocês já fizeram a experiência de um dia poderem dizer assim, não, eu vou tirar 2 horas só para me dedicar à leitura e para me dedicar, para meditar, orar por aquele irmão, vou orar pelo outro irmão. E quando vocês dão por ela, essas 2 horas já passaram. Foi rápido. Porquê? Porque vocês decidiram no vosso coração parar um pouco. Orar pelos nossos filhos. Quantas vezes os nossos filhos precisam de ajuda? Mais do que aquilo que nós possamos dizer, eles precisam que nós oremos por eles. Vocês têm orado pelas esposas e pelos esposos dos vossos filhos? Mas o meu filho ainda só tem 2 aninhos. Mas ora já por isso. Fala da tua preocupação que tu tens ao teu Deus. Mas para isso nós precisamos tirar tempo. E as águias tiram tempo. Elas às vezes ficam lá no cima para pairar no ar. E elas tiram tempo para examinar, para ver, para olhar para o ninho. E é isso que nós precisamos de fazer, irmãos. O Senhor dá-nos o tempo. O tempo é algo que nós temos nas nossas mãos que é preciosíssimo. Todos nós, o dia tem 24 horas. E todos nós temos que saber gerir esse tempo. Como é que tu tens gerido o teu tempo?
Tens andado feito uma galinha de um lado para o outro sem parar, nem tens tempo para os teus filhos, não tens tempo para o teu marido, não tens tempo para os teus pais. Eu já vi filhos lutarem pela herança dos pais, mas eu nunca vi filhos lutarem para ficarem com os pais depois de velhos. Porquê? Porque não tenho tempo. Porque eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para o meu pai ou para a minha mãe. Eu não tenho tempo para os meus filhos. Porquê? Porque a vida é assim. Porque é assim. Não. Nós temos o tempo na nossa... Eu sei que as coisas não são fáceis. Eu sei que precisamos trabalhar para pôr pão na mesa. Mas naquele tempo que nós tivermos, mesmo assim, vamos saber geri-lo. Vamos tirar ali um bocadinho para poder dedicar ao nosso Deus e tentar perceber o que é que Ele quer. Porque muitas das vezes é preciso estar parado. Maria teve que parar para poder beber aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava a dizer. Marta, ela estava muito atarefada, de facto. E ela estava atarefada. Parecia uma galinha, certamente parecia uma galinha tonta de um lado para o outro. E o Senhor Jesus Cristo disse-lhe, olha, tu só te vais cansar. Só te cansas, mais nada. Nós vemos um grande homem de Deus, muito sábio, e ele dizia, só vaidade das vaidades. Porquê? Porque nós chegamos ao fim de 30, 40 anos e só andamos a correr de um lado para o outro. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Como leitura, eu gostava que depois vocês lessem em casa, quando puderem, Provérbios 23. E espreitem um pouco o capítulo todo. Não precisam ler agora, não abram agora. Leem em casa, é trabalho para casa. Logo, olha, eu até sugeria uma coisa. Logo à noite, quando vocês chegarem em casa, quem estiver sozinho, leia sozinho. Mas quem estiver em família, leiam em família. Provérbios 23. E percebam um pouco aquilo que o Senhor vos está a dizer, nos diz, através da sua palavra. O livro de Provérbios é um provérbio que é um livro que tem tanta sabedoria, irmãos. Irmã, eu não sei, alguma irmã pode dizer, eu não sei como agir. Leia Provérbios 31, mulher virtuosa. Certamente, e os homens podem dizer, mas eu como é que eu vou agir? Leia Efésios, no capítulo 5, o Senhor fala muito bem acerca daquilo. Aliás, ele fala logo no início, em Gênesis, que ele diz como é que um homem deve saber agir no seu lar. Ele diz como é que nós devemos agir. Irmãos, a palavra de Deus é algo que é preciosíssimo. Ainda nós, na sexta-feira, aqui na reunião de jovens, alguns jovens puseram algumas questões e é tão importante nós percebermos as dúvidas dos nossos jovens e muitas das vezes as angústias que eles têm. E a resposta está aqui. E nós podemos dar algumas respostas segundo a palavra de Deus e mostramos-lhes através da Bíblia algumas respostas, mas são respostas atuais e nós dizemos assim, como este livro é atual, porque ele tem a resposta para os dias de hoje. Este livro não é um livro que responde a dúvidas do século passado ou a dúvidas de há 2000 anos atrás. Não! Ele responde-nos a problemas atuais, muito atuais mesmo. Então vamos procurar. Temos aqui o livro de instruções. O Nuno lá no Norte é aquele, ou engenheiro, que várias vezes, o nosso irmão Nuno, ou engenheiro, que várias vezes eles têm alguns debates em termos da palavra de Deus, e ele diz, engenheiro, este é o meu livro de instruções. Está aqui tudo escrito. Qualquer máquina precisa de um livro. Nós somos uma máquina de Deus. Então está aqui o livro de instruções. Precisamos analisar. Irmãos, eu para terminar, muito rapidamente, gostava de ler convosco 2 Coríntios, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 17. Perdão que eu estava aqui na... Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Irmãos, a velha criatura que nós... A palavra de Deus diz que já passou. Diz que não vai passar ou vai passando. Não diz que já passou. Ou seja, nós hoje somos uma nova criatura. Deus quer que nós sejamos águias, que voemos bem alto, possamos analisar, possamos edificar o nosso ninho com ordem, que nós possamos não nos alimentarmos de qualquer coisa, porque isso não é bom, irmãos.
O que é bom é nós alimentarmos da palavra de Deus, que nós possamos tirar tempo. Nos dias de hoje não é fácil tirar tempo, mas é isso que o Senhor nos diz, tira tempo. Tira tempo como as águias tiram tempo de analisar, de examinar e de reter aquilo que é bom. Uma águia não se alimenta de restos. Uma águia não se alimenta daquilo que lhe dão. A águia alimenta-se daquilo que procura e daquilo que encontra, que é comida saudável, alimento saudável. E esse alimento saudável é a palavra de Deus, irmãos. Temos bons livros que homens de Deus escreveram. Vamos ler como uma ferramenta, sim, mas o principal e o foco principal, e é por isso que as águias têm os olhos fixados à frente, o foco principal que seja a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso foco principal, irmãos. Se nós procurarmos tudo o resto, temos os olhos na lateral, vamos agir como as galinhas agem, porque vamos viver uma vida de sufoco. Vamos viver uma vida em que não vamos ter tempo para nada. Porquê? Porque vamos estar focados nos resultados e não no objetivo. E nós não. Nós estamos focados num objetivo, que é servir ao nosso Deus e fazer a vontade dEle. Os resultados é com o Senhor. Nem nos compete a nós, porque se estivermos preocupados com os resultados, esses resultados muitas vezes só vão acontecer depois de nós morrermos. E então, como é que nós vamos ficar? Vamos viver uma vida de angústia. Uma galinha vive preocupada com os resultados. Que não possamos agir assim, irmãos, porque o resultado está no Senhor. E o nosso foco, o objetivo, acima de tudo, é no seu serviço. E isso é que nos faz fortalecer as nossas asas. Que o Senhor nos ajude, irmãos.